Aconteceu um acidente aqui. Derrubaram um copo de água na minha Bíblia. Mas isso aqui é algo profético. Que o Senhor venha derramar esse tempo de purificação sobre a igreja. E Paulo disse, pela água da palavra, nós temos que ser purificados. Hoje a palavra que Deus falou para mim é sobre purificação, santificação. Eu estava em oração aqui no púlpito, hoje na parte da tarde, e o Senhor falou para mim bem claramente, há muito pecado ainda no meio do meu povo. Muitos pecados. E quando eu vi isso, eu fiquei assim, meu Deus, tenha misericórdia, porque o tempo é curto. E vocês têm pouco tempo para se santificar para o arrebatamento. Sabe, a gente vai falando. Mas o dia está tão perto. E agora que está mais perto, é o que menos se prega. A gente falar dos acontecimentos que estão acontecendo agora no mundo, não é o suficiente para despertar vocês. A nova ordem mundial pode estourar agora, o anticristo pode aparecer, mas não é o suficiente. Isso não vai te despertar. Isso não vai te despertar. A Bíblia diz só uma coisa que desperta o homem. É a palavra. E se a palavra ela não te despertar, o anticristo pode vir, o Armagedon pode acontecer e você não mudar. Por quê? Aconteceu a guerra da Ucrânia, as pessoas ficaram um pouco chocadas. Depois voltaram ao mesmo estado de sempre. Se esquece como se nada tivesse acontecendo. O Brasil passou por crises, está passando um momento muito difícil, mas graças a Deus pelo presidente que colocou, que está nos ajudando nesse momento tão difícil. E as pessoas continuam do mesmo jeito. Nós estamos vendo a China ameaçando os Estados Unidos. A China cortou as ações com suas relações com os Estados Unidos. A China ameaçando destruir Taiwan. Os Estados Unidos entrando no meio. E as pessoas continuam do mesmo jeito. O que faz para que nós possamos ser despertados? E às vezes nós falamos de despertados, a consciência das pessoas em si ainda não consegue compreender o que significa isso. Sabe, vai chegar um dia, quando você for despertado no Espírito, você já não acorda mais para você e nem dorme mais para você. Amém, amém? Depois eu pedi às tias aqui para ajudar as crianças, colocar as crianças na salinha, para brincar lá dentro, porque aqui dentro do templo não é um lugar de brincadeira. Vamos colocar... Pode levar lá para a salinha as crianças. Quem trouxe a sua espada? Eu tenho 2 missões aqui com vocês, eu vou ser bem rápido. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês levantam a mão com sinceridade para mim, tá bom? Quantos que estão aqui dentro ouviram algum dia um ensinamento que esclarecesse sobre o fundamento do dízimo no Novo Testamento, que tirasse todas as suas dúvidas sobre isso? Alguém aqui que é 100% esclarecido nisso, através da própria revelação da Palavra de Deus, no Novo Testamento? Se há alguém aqui, levante a mão, quero saber. Agora, quantos de vocês, ninguém levantou a mão, tem dúvida e não entende sobre esse assunto no Novo Testamento? Levanta a mão para mim, quero ver. Levante a mão, por favor. Quantos têm dúvida e não entende sobre esse assunto no Novo Testamento? Não, então você não entendeu a pergunta. Eu fiz uma pergunta. Quantos de vocês estão esclarecidos? Já ouviu um ensinamento que te esclareceu o seu entendimento? E você é pleno nesse assunto sobre dízimos no Novo Testamento?
Quem é pleno nesse assunto? Levanta a mão, por gentileza. Estou falando se você é pleno no entendimento. Tem gente que é pleno na fé e crer, e faz por fé. Mas quem já foi fundamentado e entende no Novo Testamento sobre dízimos? 1, 2. Tá bom. Algumas pessoas. Agora, quem sabe o que eu estou falando entende que acho que quase ninguém aqui sabe, ou ninguém sabe, né? Sobre dízimo no Novo Testamento. A gente tem uma convicção pela fé. Mas você tem que entender, por revelação, nas Escrituras, o que é o dízimo no Novo Testamento. Então, posso ensinar para você? Você quer ver que a maioria de nós não sabemos sobre isso? Por causa da guerra e a luta de consagrar 10%, não só do dízimo, mas da nossa vida para o Senhor. Eu vou te mostrar na Bíblia, vou te ensinar algo. Não vou sair do Novo Testamento, só anunciei em dois versículos, 2 capítulos. Mas eu vou continuar dentro do Novo Testamento. Amém, amém? Eu vou te ensinar um princípio bem rápido, que hoje todo segundo domingo aqui vai ser culto de primícias, onde eu vou abençoar os dizimistas. Eu sou dizimista do meu próprio ministério. Amém? Eu não recebo dinheiro do meu ministério, eu não recebo salário do meu ministério. Mas eu dizimo no meu ministério. Então, eu tenho tanto compromisso contra vocês e não recebo nada de vocês, de ninguém aqui no meu bolso. Então, eu tenho ainda muito mais autoridade ainda para falar para vocês sobre esse assunto. Então, seria muito bom vocês me ouvirem. Por causa da autoridade que eu tenho, eu me tornei dizimista e sustentador do meu próprio ministério. Por uma graça que Deus me concedeu na minha vida. Um dom que eu recebi de transferência de riquezas. Poucos têm acesso a isso, porque não têm fidelidade ao Senhor no pouco. Segundo, porque não anda em santidade. Terceiro, porque não conheceu o seu propósito diante do Senhor. Quando você vive o seu propósito, você vai prosperar. Deus suprirá e nutrirá a sua vida em todas as áreas que forem necessárias, desde que você viva seu propósito em santidade ao Senhor. Quarto, fala quarto e mais importante. Fala mais importante. Fala aliança. Tem pessoas que fez pacto com os demônios no passado, fizeram aliança com o diabo dá dinheiro e prosperar elas, é verdade, não é? O diabo ele copia tudo que é de Deus, isso é bíblico. Deus ele faz aliança com os homens. A obra de Deus é algo que ele sempre renova, sempre faz algo diferente. Mas a aliança é algo que ele sempre vai manter. Então a aliança que ele fez com Davi, a aliança davídica, ela está sobre a igreja de Cristo, porque Cristo está sentado no trono de Davi. Ele está à destra do trono de Deus. Então, Cristo sustenta o trono de Davi por promessa. Ele vai trazer o trono de Davi para a terra no milênio e vai se assentar no trono de Davi durante 1000 anos para reinar. Então, a aliança davídica foi ser estabelecida sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, é uma aliança que vocês podem ter acesso. Mas por que não tem? Porque se nós ficarmos nos princípios elementares do Evangelho, lutando para saber o que é santidade, você nunca vai alcançar as dimensões da realidade e da glória que o Espírito do Eterno quer dar para cada um de vocês. Se assentem agora. O assunto está interessando vocês? Começou a despertar algo na sua mente? Sinceramente, você está interessado? Algo está chamando a tua atenção? Você quer ouvir? Ok.
Qual é a função do apóstolo? Ela é diferente da função do pastor. E já estou terminando o nosso módulo sobre ministério quíntuplo. E quando eu ensinar para vocês, vocês vão ver que é tão evidente a diferença de cada ministério, que você fala assim, é verdade. O apóstolo sempre é aquele que vai trazer as revelações e os fundamentos de reino. É o ministério mais poderoso na área de fundamentação e revelação. Se vocês observarem, o que Paulo mais orava pela igreja primitiva é para que Cristo derramasse o espírito de sabedoria e de revelação. Os apóstolos, eles fluem sobre as dimensões do espírito. E eu vou ensinar para vocês sobre os fluir do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Agora, presbítero, diácono e bispo não são ofícios ministeriais. São cargos e posições eclesiásticas. Então, nós vamos começar a entrar no ensinamento para vocês. Eu vou mostrar para você o porquê. O porquê eu dizimo. Tive luta nisso desde que eu conheci Jesus, comecei a ver de fato, tive luta também. Havia uma luta, porque na igreja que eu estava não me ensinava sobre isso. E havia muitas perturbações naquela igreja, muita perturbação, muito tipos de pecado. Então, o diabo cirandava a vida das pessoas. Então vamos lá. Você quer me ouvir ou não quer? Então pegue sua Bíblia. Vamos começar no livro de Hebreus, capítulo 7. Senhor Jesus, aleluia. Capítulo 7. Nós vamos ficar dentro do livro de Hebreus 7, tá? Ok. Escute, leve um pouco mais a sério o que eu ensino para você, para que você prospere. A prosperidade tem que ser ensinada da maneira correta. Não o evangelho de prosperidade. O evangelho em si, ele é abundante em tudo e completo em tudo. Só que o fundamento foi distorcido por causa da ganância dos homens corruptos. Se eu quisesse igreja cheia hoje, através do que o homem sabe fazer, não teria espaço para você sentar aqui dentro. E se eu saísse por aí fazendo aliança com homens errados, isso aqui estaria lotado de gente. Mas eu sempre segui o caminho da justiça e me santifiquei a minha vida, o meu ministério para o Senhor. Então, o corpo está sendo formado aqui dentro de pessoas que Deus tem designado. Nós não deixamos de evangelizar, não deixamos de fazer missões, fazemos a nossa parte. E Deus está preparando um ministério sólido, fundamentado no apostólico, para que quando chegar o tempo que Deus me prometeu da grande colheita, que esse ano começa, nós venhamos estar preparados para ser instrumentos de poder na vida daqueles que vão necessitar dos nossos dons e vocação e chamados. Amém? Amém. Então hoje aqui dentro tem evangelistas, mulheres e homens, missionárias, pastores, bispo, presbítero, diáconos. Eu vou levantar outros a função de mestres, outros a função de profetas. Então nós vamos ter os 5 ministérios operando aqui dentro. E quando eu ensinar sobre os 5 ministérios, aí você vai olhar para si e você vai conseguir talvez identificar se algum dom desse tem na sua vida, ou se você é chamado para o ofício ministerial. Posso começar? Fala, a prosperidade. Você deve buscar ela em Deus. Você deve conhecer o princípio dela em Deus. Você deve saber como prosperar. É da vontade de Deus que você viva na pobreza e na miséria? Hã? Não. A vontade de Deus não está dentro das riquezas de homens.
está dentro da prosperidade e riqueza de reino. O homem não se torna rico para si, ele se torna rico para com Deus, para o reino de Deus. Nós vamos aprender até onde Deus quer nos levar e vai nos ensinar. E chegou a hora de eu ensinar e transferir isso para o meu ministério. Então, tudo na vida você prospera quando você pratica princípios e leis espirituais. Se você quebra leis na sua vida, você está prejudicando a você mesmo, você está prejudicando a sua própria vida. Dízimo, ele entrou na lei de Moisés, mas ele veio antes da lei de Moisés. Dízimo, essa palavra hebraica, ele representa a 10ª parte. Dízimo não é só uma questão de dinheiro, mas é uma questão da vida. Falo, o dinheiro não é maior do que a vida. Então você tem que entender, o que Deus ele olha quando você dizima ao Senhor? Hoje é a primeira vez que eu acho que eu estou pregando e ensinando abertamente sobre isso. É verdade ou não é? Vocês nunca ouviram eu ensinar verdadeiramente sobre isso. Porque agora vocês estão preparados. Meu ministério, estou falando meu ministério, ele está preparado. Porque já conhece o caráter do líder e a justiça que nós alcançamos. Vocês repararam que nos últimos cultos não houve um pedido de oferta aqui dentro? Por quê? Porque o meu coração, minha mente não está ligada dentro disso. Mas não significa que nós pedimos e estamos ligados dentro disso. Mas passa esse culto entre culto, que é natural de mim. Eu prego, eu saio, eu estou aqui para pregar o evangelho. A parte disso, a oferta fazem parte. Por isso, depois que eu lançar o fundamento, funcione de acordo com o fundamento, não fica dependendo do que eu falo ou deixa de falar agora em diante. Funcione conforme o fundamento. Você não precisa eu ir até você, ou falar aqui no microfone, e pedir dízimo, oferta para você aqui dentro. Você não precisa disso. No Antigo Testamento, na lei, nos tabernáculos, não era assim que as coisas funcionavam. Dízimo fazia parte da cultura e das leis estabelecidas para a nação. Para a nação. Vou falar algo talvez que vai despertar um pouco mais o seu entendimento. Você sabe, se você for um europeu, se você morar na Alemanha, principalmente na Alemanha, a Alemanha tem essa lei, se você declarar na sua confissão de fé, como cidadão, que você é evangélico, seja católico ou seja protestante, ou seja, o evangelho liberal, que não é protestante nem católico, não se considera nessas duas linhas, independente dessas 3 linhas, é descontado já direto na sua folha de pagamento o seu dízimo. E você sabia que na Alemanha, o que desconta os seus % do seu dízimo, que já sai dentro do teu salário, já vem com desconto de dízimo, vai para manter as igrejas católicas e as igrejas protestantes. O dízimo vai direto para lá. Não chega nem na sua mão. Só para você conseguir entender que lá eles têm esse princípio, como lei. Está aí por quê? Eles prosperam. Vamos lá agora falar sobre prosperidade. Eu não queria estar por esse assunto, falar de prosperidade, mas essa palavra está vindo no meu espírito e eu vou ensinar para vocês. Porque chegou o tempo de vocês prosperarem e serem abundantes em todas as áreas da vida de vocês. Se eu sou abundante em todas as áreas da minha vida, eu carrego essa unção e vocês estão debaixo do manto que está sobre a vida. Se vocês aprenderem a andar como eu ando, ser imitador do que eu estou sendo de Cristo, andar nos princípios da santidade, dos valores, essa unção também vai sobre a sua vida. Então, aprendam a ser disciplinados no coração de vocês, a terem disciplinas. Aonde a ordem ela funciona, a prosperidade funciona.
tudo que começa a ter ordem e seguir princípios, tudo começa a fluir bem. As coisas vão dar certo. Mas o evangelho de hoje em dia está tão distorcido, as pessoas estão tão avulsas dentro da igreja, são desfundamentadas e distorcidas da realidade do que é o evangelho, que elas ficam disparando para tudo quanto é lado, ouvindo tudo que é tipo de coisa. Está difícil. Hoje o evangelho está muito difícil nessa nação. Difícil porque é perseguido? Não. A liberalidade, o comodismo, o engano, a corrupção está muito grande. Tudo está muito vantajado em todas as áreas. A corrupção está avantajada em todas as áreas pela multiplicação da iniquidade. Vocês não sabem o que mais bloqueia a prosperidade, vocês ter aquilo que é seu por direito no mundo espiritual, é a falta de santidade. Quanto mais Deus santificou minha vida e todos os meus valores do meu coração, eu fui provado dentro das leis espirituais e terrenas, foi ali que começou a se desatar a prosperidade da minha vida. A prosperidade para nós tem um sentido, para o mundo tem outro sentido. Sempre prosperidade estará ligado ao seu propósito no reino de Deus. E não adianta que ser próspero não é ter 10 salários mínimos, 20 salários mínimos. Isso não tem a ver, mas faz parte de ser próspero. Mas não tem a ver com o sentido original do que é ser próspero. A prosperidade está a ser abundante e completo em todas as áreas. Tem gente que tem muito dinheiro e gasta dinheiro na saúde. Gasta mais de 3 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil por mês com saúde. E são ricos, mas não são prósperos. O dinheiro vai com coisas inúteis. Não que seja inútil cuidar da saúde, mas a falta da prosperidade da saúde está roubando o seu dinheiro. Repita comigo, a vida, fala, eu sou mais importante do que o meu dinheiro. Hoje em dia, na sociedade que nós estamos vivendo uma distorção de valores. As pessoas estão olhando para as pessoas pelo que elas têm, pelas posições delas. Hoje está muito triste, é muito triste. Isso é uma tristeza para mim. Eu sinto muita tristeza com isso. As pessoas não querem mais se sentar com aquele que é pobre, que não tem nada para oferecer para ela, porque não tem posição na sociedade, não é conhecido. As pessoas têm que ser amadas pelo que elas são, irmãos. Hoje, cada vez mais que esse amor de Deus tem completado a minha vida, eu olho para as pessoas, eu tenho um amor para as pessoas, um respeito, eu tenho uma consideração. Às vezes meus filhos falam, apóstolo, você desce às vezes do nível espiritual para conversar com as pessoas mais simples, e ouvir as pessoas, e eu ouço de coração. Embora eu sei tanto que ela tem que aprender, tanto que ela tem que ser. Mas isso é humildade e amor. Segundo ponto que eu começo a falar nessa mensagem, antes de eu entrar na revelação de dízimo e oferta no Novo Testamento. Que a prosperidade é a sua porção daquilo que te pertence dentro da dimensão que você vive. Cada vez que você transita de dimensão de vida, que a vida ela é feita de dimensão. Vou te contar uma revelação que aconteceu comigo. Antes de Deus transitar a minha vida e começar a me dar os recursos necessários para o ministério de Cristo na minha vida, isso aqui que tu está vendo, é uma unção. Eu sair de um submundo, havia um mundo debaixo do mundo. E na parte de baixo, eu vi todas as pessoas da classe pobres. Era uma outra vida ali. E eu saí daquela parte de baixo para a parte de cima. Eu saí com o manto todo branco, meu espírito, com uma luz. Eu andava, eu vi o meu espírito andando nas ruas, e agora naquele lugar que eu estava, tudo era muito caro,
Tudo era dinheiro, tudo era impostos, e era muito dinheiro. E eu pagava tudo. E eu voltei em espírito, isso faz quase 2 anos que eu tive essa visitação, essa visão. Eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor falou assim, toda a tua vida vai mudar. Depois se passando 2 anos, eu fui visitado pelo Senhor e recebi um manto de riqueza na minha vida. Tudo para tocar, para prosperar. Tudo que eu falo a uma pessoa, se ela me obedece, ela prospera. Todos que estão perto de mim começam a se tornar prósperos. E prosperidade, repito, não é dinheiro, não se envolve só o dinheiro. Dinheiro é uma parte. As pessoas estão recebendo o dom de criatividade, aprendendo a fazer aquilo que talvez nunca conseguiriam fazer na vida, elas estão crescendo e prosperando. A mente, a criatividade, a inteligência delas começa a soltar. Então eu começo a colocá-las dentro dos planos que Deus tem para o ministério, encaixa elas ali dentro, os dons delas começam a soltar, a prosperidade começa a vir, recursos começam a vir, elas começam a ser prósperas. O dinheiro vem até elas. Essa é uma das unções que o apóstolo carrega. Se você olhar a igreja primitiva, as riquezas, os dinheiros se concentravam com os apóstolos, eles distribuíam sobre as pessoas conforme as suas necessidades. Se vocês me ouvirem e respeitarem a unção que eu carrego, a família de vocês serão outras pessoas. Mas se você não segue o que eu falo e não aplica na sua vida, você não pode ter a mesma prosperidade que eu tenho. Então, prosperidade, ela vai envolver a liberação do seu chamado, do seu desígnio, criatividade, inteligência, abundâncias em todas as áreas. Você era escravo da ignorância, agora você está sendo liberto, porque você vive debaixo de um manto de um apóstolo. Eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo, essa unção está falando através de mim aqui hoje. Então, você tem que entender outra coisa. Quantos aqui já oraram e buscaram por libertação da sua família? Levante a mão para mim, Teresa. Ok, todo mundo. Quantos buscam libertação em áreas pessoais da sua vida, em áreas que só você e Deus sabe? Ok, beleza. Quantos crer no poder da cura e já recebeu cura aqui nesse ministério? O mesmo poder de Deus. É o mesmo amor que vem da mesma graça, mas que flui de maneira diferente. Que cura seu corpo, é o que toca nas suas finanças. É o que vai tocar no centro da palma das tuas mãos. Para que você tenha essa unção. Eu vou falando aqui, meu mão está cheio de ouro, cheio de ouro, cheio de ouro. Isso vai vir na sua vida. Riquezas. O reino de Deus é um reino que nos prospera em todas as áreas. O problema está que hoje em dia tem muitos ministros que receberam esse dom de riqueza. Deus fala em Ageu, a mim pertence o ouro e a prata e eu dou a quem eu quero. A Deus pertence os céus e a terra e toda a sua plenitude. Tudo pertence ao Altíssimo. E que se eu começar a ensinar a liberação são que eu recebi do Senhor, eu ocultei muito tempo isso. Eu começar a liberar sobre vocês, você vai ver os sinais que vão começar a acontecer nas áreas da vida de vocês. Quantos estão comigo aqui mais de um ano aqui no ministério? Levanta a mão para mim. Mais de um ano. Mais de um ano, beleza. Vocês que estão mais de um ano, esse período que vocês passaram aqui, reflita quais as áreas que vocês prosperaram. Olhe a mudança que tem estado na sua vida. O que tem acontecido na sua vida? Olhe o seu entendimento, olhe o seu intelecto. Observa seu nível de paz sobre o pecado. Observa os pecados que vocês venceram durante um ano. Observa as mudanças que teve no seu comportamento. Continue evoluindo. Continue evoluindo debaixo dessa graça. Vai conquistando tudo, conquiste debaixo do manto que Deus deu sobre o ministério. Aprendam a ser abundantes, aprendam a crescer debaixo daquilo que Deus deu. Então, segundo ponto, outro ponto que eu vou falar para vocês, da mesma maneira que você luta pela cura, lute
para você vencer a escassez. Lutem. Em Deuteronômio, o Senhor falou para Israel, se não me engano, capítulo 8, versículo 14. Eu vou ler para vocês aqui. Obrigado, Espírito Santo. Hoje é um dia inédito, cara. É inédito, né, pastor Vias? O apóstolo começou a abrir o mistério. Vamos lá, abre o livro de Deuteronômios, capítulo 8. Vamos lá, no capítulo 8, vamos começar aqui, tem alguns versículos-chave de Deuteronômios. Portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multiplique, entreis e possuais a terra que Yahweh, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Trazeis sempre viva em tua memória a maneira que Yahweh, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizaste todas as intenções do teu coração, ou seja, assim que manifestaste tudo que estava no interior do teu coração, se estava decidido a obedecer os mandamentos ou não. Olha que Deus continua falando para Israel. Ele te humilhou, fez como se sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais o conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que tu usava não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconheces no teu íntimo que Yahweh, teu Deus, te educava como um pai instruiu e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos que Yahweh, teu Deus, para que tu andes em seus caminhos e aprenda a amá-lo reverentemente, ou seja, aprenda a amá-lo e temê-lo, da glória a Jesus Cristo. Agora o versículo 7 ao 9 é a promessa das riquezas. Eis que Yahweh, teu Deus, vai fazer herdar uma terra boa, repleta de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colina. Terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romazeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não sentireis falta de nada. Fala, prosperidade é não sentir falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, onde podereis extrair cobre da coluna. Versículo 10. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahweh, teu Deus, na terra que Ele te dará. Aí Deus adverte, tome cuidado. Amém? Cuidado sobre cuidados. Agora nós vamos no versículo-chave, porque esse aqui é uma lei para todos nós. Versículo 18. Versículo 18. Não, versículo 16 ao 18, porque o princípio que eu estou ensinando para vocês sobre santidade está exatamente aqui. Que no deserto te sustentou com maná. Deus volta a falar mais uma vez para eles lembrar, olha para mim, presta atenção agora, olha só um minutinho para mim. O Senhor está repetindo para eles, ele repete essa palavra no cerca de 3 a 4 vezes, no mesmo capítulo. Fala assim, para que tu lembres, não te esqueças, que você comeu do maná que eu te mandei. Que você vive pela fé e não vive pelo que está na sua mão. Não vivemos pelo que temos, mas vivemos pelo que cremos. Tu não vai viver pelo que tu sabe, tu vai viver pelo aquilo que tu crê. Você entende que a fé vai sempre estar tão viva, mais viva de quando tu era pobre e clamava a Deus para te dar um pedaço de pão para você. A fé vai estar do mesmo jeito. Escute o que eu estou falando para vocês. Eu sou da mesma forma, ainda muito mais dependente de Deus hoje do que quando eu comecei lá atrás, anos atrás.
Quando não tinha nem o que comer na minha geladeira, só tinha água na minha geladeira. Eu comia na mesa dos meus pais, dependia do meu pai para dar pão para eu comer. Então escute o que eu estou falando para vocês. Deus quer dar um temor, fala, o temor do Senhor. Olha para mim. Isso aqui talvez você vai ser roubado, vocês, pô? Fala, o temor do Senhor, me prosperará. É isso. Porque eu ando por fé e não por vista, e o que eu tenho é uma aliança com Ele, não é meu. Eu não vejo nada como se fosse meu. O temor do Senhor vem no meu coração quando Ele me pede, me dê isso, faça isso. Imediatamente, eu obedeço. O que Ele me pede, eu dou. Tem coisas que eu quero dar e Ele fala, não quero que tu dê. Eu não dou. Porque o que eu tenho não é meu. Eu participo das bênçãos e da herança de reino, mas a herança pertence a Ele. Vou prestar conta naquele grande dia. O que eu fiz, deixei de fazer com aquilo que é dele. Então você entende, quando Deus te entrega a terra é para estabelecer leis, justiça e propósitos. Quando Deus ele te entregar aquilo que Ele tem reservado no céu para você, talvez você não sabe, mas amanhã pode ser que você se torne um líder, e Deus te dê uma grande bênção financeira, amanhã você se torna um empresário, amanhã você cresce nos cargos na sua empresa, porque o Senhor falou, eu te chamei para você ser cabeça e não cauda. Essa é a unção que quebra o jugo, quando você se torna cabeça. Vamos lá, agora vamos deixar versículo 16, 7. Eu quero saber se vocês estão afiados aqui no entendimento. Alguém está comigo? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no teu futuro. Meu Deus! Você está entendendo que o que você tem passado e vivido pela fé sendo justo, honesto? Passamos humilhações, passamos provações severas às vezes. Eu já passei provações severas. Onde Deus me tornou, para humilhar o quê? Para te tornar humilde. E aprender a depender que tudo vem dEle. Com o objetivo de te proporcionar o melhor para ti no futuro. Então você começou a aprender que a prosperidade tem a sua aprovação antes, porque é a refinação e a santificação e preparação para aquilo que Ele vai te entregar na sua vida. Agora presta atenção que nós vamos ler. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força, o meu poder e meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Antes te recordará que Yahweh, o teu Deus, porque é Ele que te dará força e capacidade para produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou teus pais, conforme hoje se constata claramente. Aí depois Deus dá mais uma advertência, depois você vai meditar na sua casa, em Deuteronômio 8. Deus dá mais uma advertência, se vocês se desviarem dos meus caminhos para servir outros deuses e se orgulharem, eu vou exterminar vocês da terra. Vocês vão ficar pobres. Então agora nós vamos começar, porque o Espírito Santo me deu a unção para me ensinar isso aqui para vocês hoje. Vamos entrar? Amém. O propósito é aquilo que nós somos chamados em Deus para Deus. Todo propósito original, ele vem de Deus e não dos homens. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que antes da fundação do mundo, fomos eleitos, escolhidos nele, predestinados conforme o beneplácito da sua vontade. Vocês têm que entender uma coisa, que quando o Espírito Santo
não te dá um esclarecimento divino da origem do seu propósito, você pode estudar, fazer várias faculdades e nunca conseguirá ter a verdadeira paz e alegria e contentamento de vida e com seu dinheiro. O propósito é algo que vocês devem buscar por revelação divina. É algo que Deus se apontará e te revelará a sua vida.